falando do conceito da quimiometria, atualmente em vigor, significa a aplicação de métodos, nesse caso, métodos matemáticos, métodos estatísticos de loja em dados químicos. Significa o quê? Quando a gente tem informação química, pega essa informação química, né, usa aqueles dados matemáticos que a gente aprende nas escolas, a gente aprende na universidade, faz a extração da informação e depois obtém algum conhecimento químico, nesse caso, algum conhecimento acerca daquela informação que é dada naquelas medições que a gente faz. Então, este é o conceito da quimiometria. A quimiometria avançou bastante através da disponibilização, né, de pacotes computacionais para poder fazer os cálculos. Eu estava fazendo aqui a apresentação dos pacotes computacionais que são usados para fazer o tratamento de dados químicos recebidos através de uma medição química ou através de uma técnica química qualquer que a gente tem. Então, a partir disso, a quimiometria ganhou um avanço muito interessante. Os dados que são fornecidos, eles são fornecidos em forma de um espectro, né? Quando tem uma técnica vibracional, uma técnica óptica, uma técnica cromatográfica, faz as suas medições, a informação química que aparece, ela aparece em forma de cromatogramas. Por exemplo, para o caso de cromatografia, aparece em forma de espectro, para o caso do UV-Vis, para o caso do infravermelho médio, ou para o caso de espectrometria do Raman. Então, mas essa informação que aparece aqui, são valores que a gente assume, ou são determinadas medições que a gente faz. E essas medições podem ser medições, por exemplo, quantitativas, né, que são, por exemplo, concentrações em determinadas amostras ou em determinadas matrizes, ou pode ser informação, na verdade, qualitativa, né, o VVIS, etc., pode ser qualitativa. E essa informação divide em três áreas, né, tem a área de classificação das amostras, tem a área da calibração multivariada, tem a área de planejamento e otimização de experimentos, né? Os métodos de classificação também podem se dividir em duas partes, tem a análise exploratória e tem a análise de classificação supervisionada ou reconhecimento de padrões, né? Então, os métodos de classificação de análise exploratória, elas agrupam, na verdade, as amostras de acordo com as suas semelhanças em termos de propriedades ou em termos de teores, de acordo com aquilo que se faz a análise. E os métodos de supervisão, de classificação supervisionada ou reconhecimento são aqueles que precisam de uma certa calibração, precisam de reconhecer um padrão para poder prever a propriedade de uma outra amostra que for jogada no modelo para ser classificado. O segundo grupo, a segunda área de quimiometria, que é o conjunto de métodos de calibração multivariada, que é como OLS, PLS, PCR, etc. Não vou entrar em detalhes no significado de cada símbolo aqui, mas o que eu vou dizer, de cada abreviatura melhor, mas o que eu vou dizer é que os métodos de calibração multivariada, eles fornecem um modelo matemático, né, que faz a relação entre as medidas laboratoriais que são feitas e a informação fornecida pelo equipamento. Então, a partir dali, já se faz uma calibração, estabelece-se uma equação matemática, por exemplo, a quantificação, e depois, quando se tem uma nova amostra jogada dentro dessa equação matemática, esse modelo já consegue dizer qual é o teor da propriedade de interesse que se está fazendo. E o terceiro grupo, que são métodos de planejamento e otimização de experimento, esses métodos aqui, eles têm muita importância na quimiometria porque eles fazem a otimização de experimentos, né? Você, por exemplo, organiza uns experimentos, eles fazem a otimização das condições ópticas para uma determinada produção industrial ou para determinada realização de um experimento químico, né? E esses métodos de planejamento podem ser de compostos centrais, podem ser métodos fracionários, e os quimiometristas que sabem muito melhor como é que isso funciona. Agora, aqui, dependendo daquilo que você estiver a fazer, dependendo daquilo que você for aplicar e de acordo com a matriz, é necessário escolher um determinado método para aquela matriz e determinar um determinado método de acordo com a informação que você vai obter do seu equipamento que você vai fazer a análise. Aí escolhe o método quimiométrico e faz as suas análises e depois gera os gráficos, faz a interpretação de gráficos e faz a sua publicação. Eu trago aqui depois os exemplos a seguir. Então, o que isso significa? Em relação às aplicações quimiométricas, significa o quê? Significa que a gente tem equipamentos, né? Equipamentos que a gente usa nas técnicas vibracionais, ópticas ou cromatográficas. Esses equipamentos aqui, que nós temos aqui, fazem as medições das amostras que nós temos. Depois de ter a informação das medições das amostras, aplica
aplica-se um método quimiométrico de acordo com os seus dados, de acordo com o seu objetivo que você vai querer fazer. E aplicando o método quimiométrico, você vai ter aquilo que se chama aplicações quimiométricas. As aplicações quimiométricas podem ser na área de química, né, na área de engenharia, na área da saúde, biotecnologia, na área de farmácia, etc. Tem várias áreas. E qual é a importância principal mesmo dessa quimiometria dentro dessas aplicações? Tem a análise das amostras ambientais. São várias as amostras ambientais de diferentes tipos. A gente pode fazer as aplicações, pode fazer o controle da qualidade de alimentos, de combustíveis, fármacos, etc, peixe. Você pode fazer a determinação também de metais em alimentos. Né? Os alimentos têm metais, os solos também têm metais. Em água, em seres vivos existem metais, pode fazer através de métodos quimiométricos. Também pode fazer a quantificação dos teores de matrizes de dados, né? Tem uma determinada matriz, você pode fazer a quantificação dos contaminantes, pode fazer a quantificação das concentrações de outros constituintes das matrizes que lá existem. E através do terceiro grupo de métodos quimiométricos, pode fazer o planejamento e otimização de métodos de produção industrial ou fazer a otimização de certas propriedades para poder fazer uma certa produção. Eu trago aqui 2 exemplos de aplicações de quimiometria. São vários, mas muitos exemplos. Eu trago 2 exemplos de aplicação. Este aqui é o primeiro exemplo. Este é o primeiro exemplo que eu trago aqui. É um artigo científico, né, produzido pelo professor Valdomiro Borges Neto, na altura quando ele era estudante na Unicamp, né? Ele era estudante, foi meu orientador do mestrado e doutorado. Ele era orientando do professor Ronei, que infelizmente perdeu a vida recentemente. Eles fizeram um artigo que é muito citado. Esse artigo aqui publicaram na Química Nova. O que é que eles fizeram? Eles fizeram a classificação de água de coco processada e água de coco natural. Quais são os métodos quimiométricos que eles usaram? Eles usaram HCA, né, que é a análise de agrupamentos hierárquicos, e usaram PSA, né, que é a análise de componentes principais. E como técnica que eles usaram ICPOES, que é a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Então, eles pegaram amostras de coco processado e amostras de coco natural. Fizeram análise dos teores dos metais que lá dentro havia, né? Fizeram análise de cálcio, fizeram análise de magnésio, fizeram análise de manganês, de ferro, do zinco, do cobre, e depois eles elas obtiveram as concentrações, depois eles aplicaram os métodos quimiométricos, eles foram agrupando as amostras de acordo com os teores dos metais que lá existem e de acordo com a proveniência das amostras, que eram águas de coco nesse caso. Experimentalmente, como é que eles fizeram? Eles pegaram as amostras em diferentes regiões lá do Brasil e de São Paulo, nesse caso, amostras de águas de coco processada, amostras de água natural, depois eles codificaram as amostras. Depois de codificar e preparar laboratoriamente todas as amostras usando ácido nítrico, né? Então eles aplicaram no equipamento para poderem ter as concentrações, de acordo com as análises que eles fizeram, né? Eles obtiveram as concentrações, né, do cálcio, nesse caso, por exemplo, na água processada, na água natural, tiveram também as concentrações de magnésio, do manganês, do zinco, com determinadas concentrações. Depois de ter esses dados aqui e aplicando métodos quimiométricos, eles fizeram o agrupamento das amostras de acordo com as suas semelhanças. E os resultados foram apresentados aqui num gráfico que se chama dendrograma, né? Tem aqui, esse aqui é um gráfico que se chama dendrograma, né? Dos resultados de HCA, de análise de agrupamentos hierárquicos nesse caso. Está aqui o gráfico, significa que esses aqui apresentados na cor vermelha são amostras, né, de água de coco processada, né? Eles são aqui bem agrupadinhos. E as outras amostras aqui são amostras de água natural. Então, eles agruparam de acordo com as suas semelhanças, de acordo com as suas propriedades. Então, tem outras amostras aqui que eram anômalas, não tinha nem sequer uma propriedade daquelas águas de coco natural e nem das águas de coco processado. Por isso, eles ficaram aqui apresentados com cor. Os mesmos resultados foram apresentados em um outro método quimiométrico, mas no mesmo artigo, né, que é o PCA, que era análise de componentes principais, né? Eles agruparam as amostras de acordo com as suas similaridades. Esse aqui é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é um exemplo meu mesmo, né? Que eu fiz, o último exemplo que eu estou a fazer a apresentação aqui, que é
o controle de qualidade B7. O controle de qualidade B7, na altura, quando eu fiz esse artigo científico aqui com a orientação do professor Valdomiro Borges Neto no meu laboratório de quimiometria do Triângulo, onde eu estava a estudar. Então, o que a gente fez? A gente preparou as amostras de B7, que tinham concentração de 7% de biodiesel e 93% de diesel. Então, as amostras do biodiesel eram do biodiesel de Jatroff, né, e outro era biodiesel metílico de Crambe. A técnica espectrométrica que a gente usou foi a espectrometria do infravermelho médio e cartas de controle multivariado com o método quimiométrico. Então, esse trabalho foi desenvolvido no laboratório de quimiometria. Em 2006, foi publicado já numa revista chamada Energy Fuel. Experimentalmente, como é que isso foi feito? Eu vou explicar isso aqui de forma muito breve, né, para não poder queimar muito tempo. A gente preparou muitas amostras lá, uma coisa de 200 tal amostras, né? Todos estão bons. Em que a gente teve amostras de diesel puro que eram usadas para a construção de passo interferente e depois foram preparadas amostras que foram usadas para a calibração do modelo e para a construção dos limites estatísticos, que era para verificar se, na verdade, uma amostra tinha 7% de biodiesel ou não. Porque tem amostras em que os comerciantes, quando preparam, eles colocam pouca quantidade daquilo que é recomendado, né, que é o menor B7 na altura, ou se a amostra tinha maior quantidade de biodiesel. Então, depois preparamos outras amostras que eram amostras de validação, né? Essas amostras de validação eram chamadas amostras de validação dentro do controle, né, que tinha 7%, outras de validação fora do controle, mas com menos de 7%, e outras amostras de validação, mas com acima de 7%. Isso preparamos dentro de um laboratório, fizemos a pesagem das amostras, depois da pesagem das amostras, colocamos elas no espectrômetro do infravermelho médio. Depois de colocar lá no infravermelho médio, fizemos a medição. E como aparece aqui aquilo que eu expliquei antes, a informação apareceu em forma de espectro. Né? Tem espectro aqui do biodiesel de Jatroff, aqui do biodiesel de Crambe, aqui espectro do próprio diesel. E depois esses outros que estão a cor verde, que são o espectro das misturas de diesel, nesse caso do P7. Depois de ter essa informação aqui, foi feita a caracterização de todas as bandas espectrométricas que estão aqui apresentadas, né, para saber o que é uma banda, o que é outra, qual a banda que influencia dentro de uma amostra para outra. Mas essa informação, conforme eu falei, é uma informação bruta, que na verdade não facilita o que é uma coisa, o que é outra. E daí a gente aplicou aquilo que se chama método quimiométrico, que é o que? Multivariate Control Chart, base do Net Analytics, que é baseado no sinal analítico líquido. Daí fizemos a classificação dessas amostras para saber qual é a amostra que na verdade tinha 7%, qual é a amostra que tinha menos de 7%, qual é a amostra que tinha acima de 7%. E os resultados foram apresentados aqui, nesse gráfico aqui. Então, como se pode ver, eu vou interpretar o primeiro gráfico aqui para ser bem breve mesmo. Esses limites apresentados aqui na forma de tracejar, para quem não domina quimiometria, são limites estatísticos de controle de qualidade. Essas amostras apresentadas a cor preta, que são de calibração, as outras de vermelho, que são de validação, mas dentro do controle. Essas apresentadas a cor verde são amostras de validação, mas que tinham menos de 7% de biodiesel nas suas amostras, por isso que eles estão abaixo do limite, né, estatístico. E as outras eram amostras de validação com acima de 7% que tinham acima de 7% de biodiesel. Então, elas extrapolaram o limite superior, e por isso, como se pode ver aqui, elas estão acima dos limites estatísticos. Eu vou fazer a apresentação só apenas desse gráfico aqui. E esse é o segundo exemplo da aplicação da quimiometria que a gente fez lá. E os mesmos resultados foram usados para construir um modelo de quantificação, porque as cartas de controle multivariado, na verdade, constituem um método semi-quantitativo, né, que ele faz o monitoramento de qualidade, mas ele também faz a quantificação dos teores que lá existem. Então, a gente usou o PLS dentro das cartas de controle multivariada, fez uma curva de calibração, e como se pode ver, as amostras que tinham 7% ficaram aqui dentro dos limites estatísticos, né? Aqueles que tinham menor ficaram abaixo, aquelas outras que tinham maior ficaram acima. E aí, a gente o que fez? Estabeleceu um modelo de controle de qualidade que achou que podia ser usado para o controle de qualidade de combustíveis, e submeteu numa revista, Energy Fuel, e o artigo científico foi publicado. E até o término do meu trabalho, eu tenho 9 artigos científicos publicados, que eu não vou fazer a apresentação de todos eles aqui, cada um pode ver. Agora,
Continuando com os exemplos de aplicação de quimiometria, eu vou mencionar apenas alguns trabalhos de alguns colegas, alguns trabalharam comigo, outros estão em outras universidades, em outros diferentes institutos. Eu não vou falar de todos. Tem aqui o Ademar também, que trabalhou comigo, ele trabalha aqui na Unipung, em Tete, também tem outro artigo científico publicado, ele trabalha no controle da qualidade do biodiesel, tem muito trabalho publicado. Tá aqui, isso são exemplos de aplicação de quimiometria. A outra pessoa que eu faço menção, que deve estar aqui, é o Sarmento. Sarmento tem 19 artigos científicos publicados. É uma das pessoas que eu respeito bastante também nessa área de quimiometria, moçambicano. Também ele tem muitos artigos científicos publicados. Ele trabalha com diferentes métodos, quimiométricos DD5, PLS, PLSDA, e são vários, né, que ele usa para fazer o controle de qualidade, né? Ele faz análise de combustíveis, faz análise de alimentos e faz análise de produtos farmacêuticos. O Sarmento publica muito mesmo, é um exemplo de publicação de produção de quimiometria. A outra pessoa que eu selecionei aqui é o Raimundo Rafael Gamela de Sofala, da BER, tem 9 artigos científicos publicados. Ele aplica o terceiro grupo de métodos quimiométricos, que é a otimização, planejamento e otimização de experimentos. O Gamela tem 9 artigos científicos publicados na área de quimiometria. Ele faz análise de metais, né, em alimentos. E tem muita coisa que ele já fez, né? Não vou interpretando cada um dos seus artigos aqui, mas eu me lembro que tem muita coisa que eu li aqui. Ele faz essas análises de metais quando ele tem um determinado alimento, depois ele faz qual é o tipo de metal que existe lá. Já fez análise até de caçafa parece que é farinha aqui. Ele fez isso, tá de parabéns, o Gamela, ele faz esse trabalho. E tem muitos outros profissionais em química que também fazem muita produção científica lá fora, e aqui dentro também faz. Selecionei o IVA, aqui também tem 6 artigos científicos publicados. Ele trabalha na área de química ambiental, trabalha com o processo de oxidação avançada, né? Tem 6 artigos publicados. O que ele faz? Ele pega matrizes, né, matrizes ambientais, e ele faz a degradação. Depois de fazer a degradação, faz a quantificação e faz a degradação daquilo que constitui poluente no meio ambiente, mas nas matrizes que ele usa. A outra pessoa que tem muita publicação científica, o moçambicano, é o Lusitano, Domingos Lusitano Macuel. Tem 17 artigos científicos publicados e 2 capítulos de livro. É um moçambicano também, que ele trabalha com materiais ambientais, né? Materiais para aplicações ambientais e biomédicas, fez engenharia. Tem muito trabalho que a gente pode apreciar aqui. Eu aprecio muito esse trabalho em que ele pegou plantas moçambicanas, ele fez a extração das soluções aquosas que podem ser usadas como indicadores de ácido base. Um trabalho muito interessante que eu gostei. Inclusive, esse primeiro que eu coloquei aqui, que tem 43 citações, já estava a ver lá no Google lá. Está de parabéns também, um moçambicano que produz na área de química. A outra pessoa que eu selecionei aqui é o Afonso. O Afonso trabalha comigo, Afonso Felipe João. Ele começou agora, tem 1 ano, alguma coisa, tem 2 anos, não parece não. Tem 2 anos. Mas já tem artigos científicos publicados, bem renomados, bem posicionados. O Afonso faz análise de contaminantes em biocombustíveis, né? Ele usando métodos eletroquímicos, principalmente a volumetria. Então, tem esses trabalhos científicos publicados. Tem vários, eu não vou mencionar todos os profissionais moçambicanos em química, eu sei que tem vários que eu não conheço, que se calhar estão aqui na plataforma, que fazem muita publicação científica. E isso o que significa? Significa que se nós fortalecermos este nosso grupo de pesquisa, ou esse nosso grupo de profissionais em química, ao voltarmos para aqui em Moçambique, podemos criar vários laboratórios multiusuários, podemos fazer várias análises químicas. E é só esforço, é só vontade mesmo, pedido de apoio. Podemos fazer muita coisa, porque a gente, quando está estudando, consegue produzir. Se aqueles conhecimentos trazemos para cá, podemos dar continuidade, podemos fazer uma coisa muito, muito grande. E, portanto, muito obrigado. Não vou mencionar todos por causa do tempo, tem muita gente que faz muitos trabalhos. Agradeço bastante, né, ao país do Brasil, agradeço bastante ao meu país, né, agradeço ao UFO pelo apoio nessa iniciativa, todos os organizadores profissionais de química em Moçambique, aqueles que direto e indiretamente participaram da ocorrência desse evento aqui. E muito obrigado, né, da Tenda, Canimambo, agradeço a vocês todos, agradeço essa oportunidade que foi dada para fazer esta apresentação e apelo que não terminou hoje, que a gente faça mais outras apresentações para podermos aprender mais. Obrigado, agradeço desse tempo para vocês aí, Luzidane. Baltazar, muito obrigado pela excelente apresentação. Terminado esse momento,
vamos passar para a segunda fase desta apresentação, que é a fase de interação entre os participantes e o nosso palestrante Baltazar. Olhando aqui para o chat, só ouvi uma pergunta, mas uma pergunta do Alexandre Cobre. Acho que é a única pergunta que eu consegui achar aqui. Por ser a única pergunta, vou pedir que o próprio Alexandre coloque a pergunta oralmente e tire dúvidas com o Baltazar. Alexandre, consegue interagir com o Baltazar diretamente? Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, sou Alexandre, também sou moçambicano, faço doutorado na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, no programa de pós-graduação de ciências farmacêuticas. E também trabalho com quimiometria. Trabalho com desenvolvimento de métodos de estudo de estabilidade de extratos vegetais, né, utilizando a quimiometria. Então, faço um estudo de estabilidade, daí aplico técnicas quimiométricas, né, espectrometria de massas de alta resolução e espectroscopia do infravermelho médio, né? Faço a combinação dessas duas técnicas e mostro, né, a estabilidade de extratos vegetais. Assim, é exatamente esse trabalho que eu faço, né? No contexto multivariado, uma vez que a legislação vigente, né, apenas só faz o monitoramento do único composto. Assim, eu tenho trabalhado também com técnicas quimiométricas. Claro, no meu programa a quimiometria não é forte, mas meu orientador ele tem feito esforço para usar técnicas. E eu tenho assim, tido algumas dificuldades, né? Principalmente quando o Dr. Baltazar citou sobre as cartas de controle multivariado. Eu tenho tentado assim, né? Assim, de forma intuitiva, tentar usar. Uma das cartas que eu tenho usado é a carta de Hotelling, até quadrado de Hotelling. Mas assim, tenho tido muitas dificuldades sobre a interpretação dessas cartas. Eu gostaria que o Dr. Baltazar desse uma ideia, assim, um pouco de explicação sobre essas cartas do jeito como elas são usadas. Trações dos metais que não existia. O equipamento que eles usaram é o ICPOE,